Boa noite, senhoras e senhores, encarnados e desencarnados. Que Deus nos intua na melhor maneira possível a explanação e o entendimento de todos. Hoje nossa conversa, o nosso tema, é sobre um assunto maravilhoso do qual todos são. Transtorno obsessivo compulsivo. Mas para nós entendermos que seria um transtorno, até nós chegarmos a esse transtorno, nós necessitamos aprender algo antes para entender o embasamento dessa situação. Deus, nosso Pai, nos criou simples e ignorantes, não de brutalidade, mas de não sabermos nada, apenas nos criou. E nos colocou todas as virtudes no nosso DNA. Porque nós somos filhos de Deus. E nós temos seu DNA. Como nós recebemos DNA do pai e da mãe, nós recebemos do pai também. E tem todos os requisitos maravilhosos para que nós possamos vivenciar dia a dia. Mas nessa criação, nós tivemos que passar por vários reinos, que é um processo de evolução. Nós passamos primeiramente pelo reino mineral, onde que tudo era hostil. Mas como passamos, Lorival? Passamos provavelmente numa roupagem de um minério. Mas ali era um espírito. Após esse reino, nós adentramos no reino vegetal. Nós éramos uma planta? Uma árvore? Não. Nós éramos um espírito que estava naquela situação, com certeza, de uma árvore ou uma planta menor. Posteriormente, nós viemos para o mundo animal. Que existe várias controvérsias de que nós somos descendentes dos chimpanzés, dos macacos. Nada a ver. E porque só somos descendentes, que só primeiro o homem e a mulher foi Adão e Eva? Negativo. Nós precisamos entender o processo. E nós temos um livro, a Gênesis, explica tudo isso para nós. Como começou o planeta. E nós passamos por esse reino animal. E no passar por esse reino animal, nós já entramos num outro mundo de evolução, o mundo primitivo. O mundo primitivo, que nós já passamos com a graça de Deus, e estamos no atual, no mundo de provas e expiações. Vamos para o mundo de regeneração, o mundo feliz ou o mundo ditoso, e para o mundo angélico. E nós temos que entender o mundo que a gente vive. O mundo é um mundo de alegria, um mundo de paz. Nós sabemos que o mundo de provas e expiações, aonde o mal ele sobressai ao bem. Ainda, não deveria mais. Porque nós somos primitivos ainda. Se nós analisarmos todas essas guerras que estão ocorrendo, é simplesmente porque o homem não evoluiu de acordo com a sua moralidade. Nós temos duas asas, a moralidade e a ciência, a intelectualidade. A intelectualidade avançou, mas a moral baixou. A ganância. A ganância. E nós vivenciando nesse mundo do qual nós estamos, que é um mundo ainda de muitas perversidades, André Luiz, no livro Libertação, ele nos coloca com muita ênfase que nós estamos 40 mil anos atrás vivenciando com a nossa liberdade de consciência, o nosso livre-arbítrio. Acho que todos nós já sabemos o que é o livre-arbítrio. Nós estamos aqui porque o nosso livre-arbítrio, nós estamos aqui porque nós queremos. Nós trabalhamos em cima do livre-arbítrio. Se achar que devemos sair, nós saímos. Esse é o nosso direito de consciência. E nós estamos 40 mil anos atrás. Após a vinda do nosso
Senhor Jesus Cristo, há 2025 anos atrás, nós já vivenciamos 47 mil anos e 750 meses. Imaginamos quantas reencarnações nós já tivemos. Quantas coisas boas nós fizemos e quantas coisas ruins nós fizemos. E isso tem uma contabilidade em cada um de nós. Porque nós entramos diretamente na lei ação e reação, causa e efeitos. Tudo que nós façamos negativamente ou beneficamente é contabilizado. Nós temos um tríade, que é espírito, perispírito e corpo. E o perispírito, ele é o supercomputador, que grava tudo que nós façamos. Está gravado em todas as reencarnações. E nessa situação que nós vamos buscando, vivenciando, sabendo que o nosso orbe, prova e expiações, ainda é um mundo primitivo, e se nós estamos aqui também, nós somos primitivos também, mas estamos buscando o caminho de Jesus, a lei divina. Isso é importante. Nós, com a graça de Deus, nós já amadurecemos as nossas ideias, que sem Deus nós não vivemos de acordo. E nesse mundo de provas e expiações, nós trabalhamos em duas sintonias. Ou nós aprendemos pelo amor, ou pela dor. Cabe a cada um de nós. E segundo nosso Senhor Jesus Cristo nos coloca, e a doutrina espírita, que só o amor, ele procede. Sendo o amor, ele negativa a multidão de pecados, elimina multidão de pecados, mas não todos. Porque alguns nós temos que aprendermos. Alguns nós temos que ter um processo de aprender. Para nós nos evoluirmos. Está catalogado na ciência, que a ciência já catalogou, colocou nesse sentido, 300 transtorno obsessivo compulsivo, acima de 300. E nós todos estamos imbuídos nesses transtornos. No exame do eletroencefalograma, nós oscilamos numa base reta e numa base baixa e numa base cima. Isso é normal a nós, criaturas. Porque um dia nós estamos bem, no outro dia estamos mais ou menos, outro dia, se bobear, estamos mais ruim. Mas isso é normal, pelo mundo que a gente vive e pelo cascudo do espírito que nós somos. Que nós somos uma joia no estado bruto. Se nós pegarmos um diamante no estado bruto, nós provavelmente não vamos nem reconhecer que é um diamante. Mas se dá para um bom cientista, um bom relojoeiro, ele vai lapidar aquela pedra e vai tornar-se uma joia bem valiosa. Somos nós. Nós estamos nos lapidando. Ou lapidamos de acordo às dimensões divinas, ou vamos nos lapidar através da dor. Aí cabe a cada um de nós, através do nosso livre-arbítrio. E nós sabendo que através do nosso livre-arbítrio, nós, todos aqueles degredos que nós fizemos, e está gravado no nosso perispírito, nós temos 3 situações. A primeira é o arrependimento. A segunda é a expiação, passar pelo o degredo, pela situação que nós provocamos. E a terceira é a reparação. Essa é pior. De acordo as nossas faltas no passado.
Vamos fazer uma analogia. Existe um casal com 2 filhos. Um casal com uma filha e um filho também. Esse pai vai numa venda e lá houve uma discussão e uma determinada criatura tirou a vida desse pai de família. Ele vai ter que ressarcir. Ele transgrediu a lei divina. Porque nenhum de nós temos a liberdade de tirar a vida a nossa mesma, muito menos a do nosso semelhante. Mas essa criatura tirou. Esta mãe não teve o equilíbrio perfeito, que ele era o provedor, caiu em situações de ruínas. O filho cresceu, vivenciando aquela situação do qual aconteceu com o pai, ele virou um assassino. A filha foi numa vida fácil. Essa criatura tem que trazer essas pessoas de volta. Porque ele tirou do caminho. Então, provavelmente, ele vai ter que sofrer essa situação. Ou, em outro sentido. Mas essas criaturas que ele denegriu, vai vir como filhos, para ele botar no caminho novamente. Através da reencarnação. Que Deus nos dá essa maravilhosa situação de pagar o nosso passado, através da reencarnação. A reencarnação, ela tem 3 sentidos também. Na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade pergunta: qual é o maior objetivo da reencarnação? E a espiritualidade responde: expiação. Primeiro, é expiar o que nós fizemos no passado. E a moralidade da humanidade. A transformação. Será que essa nossa humanidade, ela está se transformando? Está. Mas ainda tem muito mal nesse mundo de provas e expiações. Então ele tem que passar pelas expiações. Além de passar por essas expiações, nós, antes de reencarnar neste mundo do qual nós estamos, existe um plano espiritual. É um departamento de nascimento, aonde que o espírito é trabalhado, vivenciado para a sua nova reencarnação. Para ver qual é o casal que ele vem, o que ele não vem, é tudo programado, nada é o acaso. E neste momento também a espiritualidade, ou o espírito, como ele está numa dimensão maior e melhor, numa vivência, ele tem um plano de liberdade melhor de vivenciar, ele pede as suas provações passar na Terra, que são as provações aleatórias, que nós mesmos pedimos. Nós mesmos pedimos. Quando nós adentramos nesse corpo de carne, que aqui é um escafandro, nós muitas das vezes não suportamos o que realmente nós pedimos. Mas nós sabemos que Deus não permite nós pedirmos algo mais pesado que nós podemos carregar. Então, tudo que está ocorrendo conosco, nós temos habilidade e condições de carregar. Sabendo vivenciar da melhor maneira possível dentro das escrituras divinas. E nunca desanimar. Por quê? A nossa fé, ela é muito pequenez ainda. Nós temos muitas fé quando está tudo correndo maravilhosamente conosco. Mas no primeiro percalço que há, nós entramos numa controvérsia. Então, dentro desses transtornos, vou dar uma lida em alguns, que são muitos. Então, nós temos transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtornos bipolares, transtornos psicóticos, transtornos alimentares, transtorno de personalidade,
transtorno de relacionamento a traumas, transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno do sono, transtorno de relacionamento ao uso de substâncias tóxicas. E além desses outros transtornos, nós temos a depressão. Quando a minha pessoa falou sobre o exame do eletroencefalograma, que nós vivenciamos oscilando, tem aquelas criaturas que vivem na linha baixa, são esquizofrenia, os débeis mentais. Mas tudo isso tem um porquê, que nada existe ao acaso. Ocorreu alguma coisa com a minha pessoa ou com alguém, familiares, é o acaso. Tem um porquê de tudo. E o porquê está nessa vivência. Está nesses 40 mil anos atrás, nós vivenciando com o nosso livre-arbítrio. Porque Deus não castiga ninguém. Ele tem as suas leis para que nós possamos aprender por conta própria. Qual seria o nosso mérito? Seria um mérito nenhum. E nós estamos aqui neste mundo de provas e expiações, porque é nessa região é que a energia, o nosso espírito, ele se encontra. Se nós fosse espírito mais evoluído, nós não estaríamos aqui, passando por esse peso de carne. Estaria no mundo melhor. Mas nós estamos passando, nós estamos com um pé no mundo de provas e expiações e um mundo de regeneração. Nós estamos adentrando nele. Nós estamos na melhor reencarnação que nós estamos agora. É a melhor. E nós temos ali muitas criaturas que vão jogar carta, vão jogar búzio, para entender o seu processo no passado. Coisa mais prática de nós entender o nosso passado é nós vivenciar o nosso presente. Analisamos a nós mesmos. Quem nós somos. Porque só nós podemos analisar nós mesmos. Como que a minha pessoa é? Faça uma regressão dentro de si, uma meditação. Na hora que chegar em casa, faz aquela meditação. Se eu sou orgulhoso, se eu não sou. Se eu sou ciumento, se eu não sou. Se eu fico criticando aos meus vizinhos, se eu não sou. Então, tudo isso aí nós temos que fazer. Aí nós vamos saber, vamos entender o que nós fomos no passado. Pelo presente. Não precisa jogar carta não, viu? É simples de vivenciar. Então, todo nesse sentido, nós temos também a depressão. Como que começa a depressão? É por uma tristeza, ou um estresse, a imunidade baixa. Aquelas criaturas que estão no mundo espiritual que não se clarearam a sua mente ainda e trabalham na persividade, nós se conectamos com eles. Todo processo de depressão pode abrir que tem uma obsessão. E o que seria a obsessão? É uma ação de um espírito sobre o outro. Dominadora sobre o outro. Isso é uma obsessão. Como é que ocorre, Lorival? Através do nosso perispírito. O espírito negativo se aproxima de nós, se conecta conosco, e nós sofremos todas as influências dele. E tem a de fascinação, tem a primeira simples. Eu acho que todos nós temos um provérbio popular que nos coloca, e nós falamos muito, né? Acho que estou com algum encosto perto de mim, não estou me sentindo bem. Já não sentiram isso aí? E realmente está com encosto. São aqueles espíritos que não querem ver nós bem e pelas negatividade do qual nós façamos, diminuímos a nossa imunidade e se conectamos com eles. E tem um de fascinação também. Que ele começa a colocar algo dentro de nós e nós já começamos a vivenciar pelo espírito, não por nós, de fascinação. E tem a subjugação, que é quando ele recebe, ele domina a criatura física e psíquica.
E é nesse momento que nós temos que se preocupar. E entender o processo nosso. É nessa vivência que nós temos que buscar. Sabendo que cada algo do qual ocorre conosco são situação do qual nós se metemos. E é tão simples nós diminuir a nossa imunidade, tão simples. E esses descontroles, que quando Jesus estava falando com os seus discípulos, uma noite antes do ocorrido, ele falou para os seus discípulos: quem diz aos homens quem é o Filho do Homem? E uns falaram. Um diz que isso é Elias, o outro Jeremias. Como Jesus Cristo não foi nenhum dos dois, perguntou diretamente a Pedro: e tu, Pedro Simão, quem diz? E Pedro respondeu: eu digo que tu és filho do Pai, filho de Deus, que não foi do sangue nem da carne que te fez, foi o Espírito. E você veio o Messias para nos salvar. Aí Jesus pensou: então agora é necessário que o Filho do Homem desça a Jerusalém para ser maltratado e crucificado. Pedro na hora colocou as mãos na frente dele: nós não vamos deixar. Jesus olhou firmemente para ele e disse: te afasta de mim, Satanás, não tente ao teu Senhor. Pedro era Satanás? Quando ele estava afinizado com as benéficas do Pai, ele respondeu que Jesus era o Filho do Homem, era o Messias que veio para nos salvar. Mas quando Jesus falou que ele ia descer para ser crucificado, Pedro ficou com medo. E um espírito trevoso possuiu Pedro para intimidar Jesus. Aí Jesus falou: te afasta de mim, Satanás, não tente o teu Senhor. Porque Jesus é o Senhor das almas. Jesus é o nosso mestre, modelo e guia a cada um de nós. E nós temos que segui-los dentro da sua vibração perfeita. E esses transtornos nós recebemos tanto quanto que quando o Pilatos perguntou ao seu povo que quem queria salvar, ou Jesus ou Barrabás, porque Pilatos sabia que Jesus era inocente. Todo mundo protegeu Barrabás e crucificou Jesus. Neste momento ele entrou num transtorno obsessivo compulsivo, que todas as vezes que ele ia lavar a sua mão sangrava. Ele transgrediu a lei divina. Isso todos nós façamos. Não um porte tão grande igual a este. Mas quem diz que no passado nós não façamos? Então nós temos que entender esse processo. Mas esse processo, Lorival, é simplesmente responsabilidade nossa. Não tem como nós fazermos algo diferente para nós amenizar essa situação. Aí nós entramos na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, qual falei anteriormente. Através da reencarnação, nós estamos aqui para ressarcir o nosso passado, através do quê? De expiação de transtornos obsessivos, compulsivos e tantas outras doenças mazelas do qual nós temos. Temos que passar resignado. Nós estamos aqui para fazer um presente melhor e estamos aqui para ajudar o nosso planeta, o nosso futuro e dos nossos familiares a todos. Esse é o nosso processo, é a nossa responsabilidade de cristão. Para com Deus, para com Jesus e para com os bons espíritos e para com o nosso mentor amigo, que cada um de nós temos um mentor amigo ao nosso lado, só esperando o quê? Nós chamamos por ele. Então, é esse processo que nós temos que buscar. Na pergunta 459, do Livro dos Espíritos, Kardec também pergunta se os espíritos nos influenciam. E a espiritualidade nos colocou, tanto quanto que muitas vezes nós somos robô.
São esses pensamentozinhos. Aí entramos novamente na obsessão de simples fascinação e subjugação. É aí que nós temos que cuidar, meus irmãos. Mas, Lorival, o que façamos para nós sair dessa situação? Simples. Simples. É fazer o que nós estamos fazendo aqui. Ó. Esta reunião é a reunião de desobsessão coletiva. Por que é uma desobsessão coletiva? Porque nos esclarece. Essas palavras do qual o Lorival está colocando, nada é do Lorival. É tudo a doutrina espírita e ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos a Ele. E Ele nos colocou, venha a mim, todos vós que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas Ele não falou que ia curar. Porque Ele sabe que a cura está dentro de cada um de nós. Então, é necessário que nós façamos. Estou com um transtorno, eu tenho que me liberar desse transtorno. Eu vou ter que ir no médico, sim, no psicólogo ou no psiquiatra. Vou me tratar lá, no lado físico. Agora, o lado do espírito é a doutrina espírita. Não adianta. Ali não vamos pegar o foco. Ali, nós médicos que estamos aqui, não, somos simplesmente um intermediário. Médio é intermediário no mundo físico e no mundo extrafísico. E tem todos os ensinamentos para ensinar, para esclarecer as criaturas, para começar a trilhar no caminho do amor, da gratidão, da fraternidade, da resignação, da tolerância e da compreensão. Fazer o que o mestre nos ensinou. Porque quando o mestre, há 2025 anos atrás, que curava aquelas criaturas, ele curava e dizia uma frase: vá e não peques mais. Esse é o nosso dia a dia, é a nossa busca. Então, a doutrina espírita, toda essa codificação aqui, nos dá todo o embasamento para nós sair de qualquer tipo de transtorno. Qualquer tipo. Basta cada um de nós querer fazer. Nós somos intermediários, mas a força de cada um tem que ter. Ajudar o seu problema, ajudar o seu eu, a sua busca. E nunca esquecer do antídoto maravilhoso que nós temos, gratuitamente. É a prece. A prece é confortável. Mas essa prece tem que vir do coração. Não pode ser labial. Pai nosso que está no céu, santificado, não. Não quer dizer que tem que ser essa prece. A prece é as nossas palavras, levar o pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. Obrigado, Deus. Obrigado por esse dia. A nossa irmã leu a mensagem. Será que nós lembramos o título? Faça de cada dia o melhor dia. Cabe a cada um de nós. Primeiramente é nós acordarmos e olharmos para fora e dizer: obrigado, Deus, por eu estar aqui nesse corpo de carne ainda, buscando a minha transformação moral, a minha, e ter condições e habilidade de ajudar o nosso semelhante. E é o antídoto, e é a fé. Nós temos que ter fé. Tanto quanto que Jesus, quando ele subia nos montes das montanhas, ele se reunia com seus discípulos, seus seguidores, e sempre dava exemplos, ensinamento através de parábolas. Parábolas. Uma parábola maravilhosa do qual eu sempre gosto de repetir. Do grão de mostarda. O grão de mostarda é o menor grão que possa existir. E Jesus falando que um grão de mostarda caindo numa terra fértil, nasce uma grande hortaliça que até os pássaros do céu vêm fazer morada. Vamos agora interpretá-la. Jesus, com a sua sabedoria tão grande, que ele colocou o ensinamento dele como se fosse um grãozinho de mostarda. O ensinamento dele era um grãozinho de mostarda. Mas se caísse numa terra fértil, do qual nós
ia crescer com a nossa fé, com a nossa busca, uma hortaliça enorme, que até os pássaros do céu vinham fazer morada, os bons espíritos. Estaria conosco dia a dia, nos ajudando, nos intuindo as coisas boas. Então cabe a cada um de nós, meus irmãos, buscar cada vez mais o nosso dia a dia, para que nós tirar esses nossos transtornos, essas síndromes, altura, traumas, escuro, claro, mar, tudo isso aí. Cabe a cada um de nós. A doutrina espírita nos explica e nos coloca dia a dia que a cura está dentro de cada um de nós. Também não adianta, meus irmãos, todo está aqui nesse momento, tomar o seu passe e posteriormente vai para lá de fora, continua tudo a mesma coisa. Continua com os xingamentos, sem paciência, não adianta. O nosso passe, ou ele pode ser volátil, ou ele vai concretizar. Cabe à nossa mente. A nossa mente. Se nós tomar o passe, é uma transfusão de energia. Tira-se a energia deletéria e coloca energias principal, maravilhosa. Mas se nós irmos para a rua, começar a fazer algo do qual não devemos fazer, contra o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, o passe é volátil. Agora, se quer concretizar, é trabalhar na linha do amor, da paz, da tranquilidade, do perdão, da resignação, da tolerância, da compreensão, conosco em primeiro lugar, e posteriormente com o nosso semelhante. Antídoto nós temos, cabe a cada um de nós buscar nossa cura, através do amor. Agradeço a paciência de todos, rogo a Deus, a Jesus, e em particular o mentor de cada um, que possa retornar para o seu lar muito amparado, em nome do Cristo. Que assim seja. Muito obrigado.